Olá, amigos do canal do On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que estejam todos bem e que todos tenham curtido o seu final de semana de NFL. Para quem não me conhece, eu sou David Chiodini e estou aqui para o Reações à Rodada, onde comentamos rapidamente os jogos que aconteceram até o domingo. Antes de mais nada, os bons e velhos recadinhos paroquiais. Primeiro, seja um assinante do On The Clock, ontheclock.com.br/assinantes para você se tornar assinante. Como eu sempre digo, o conteúdo está lá no site, aqui é só a cerejinha do bolo. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos que vai nos ajudar no trabalho. Também siga o João, nosso editor de vídeos. Esse vídeo, como eu sempre costumo dizer, é um vídeo mais simples, ele é um vídeo sem edição, mas os demais vídeos aí tem o trabalho do João. Os contatos do João estão aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Então é isso. Vamos falar da rodada aí que começou na quinta-feira, né? Com a vitória do Los Angeles Rams sobre o Seattle Seahawks. 26-17, uma boa vitória. Os Rams com um segundo tempo muito bom, né? O Matt Stafford parecia outro jogador no segundo tempo. Os dois quarterbacks sofrendo com lesões na mão, aí no dedo. Só que a questão é que o Russell Wilson vai perder aí 6 semanas pelo menos no Seattle Seahawks. Quebrou e teve que fazer uma cirurgia, né, no dedo. E vai perder aí, isso vai complicar bastante a temporada de Seattle. Seattle com vários problemas defensivos, especialmente na cobertura. O grupo de cornerbacks é fraco, o Sidney Jones falhando, o Jamal Adams muito perdido na cobertura, né? A pressão não conseguindo chegar de uma forma consistente. E não tenha sido um jogo primoroso dos Rams, mas os Rams fizeram o suficiente para bater Seattle e bem. Agora Seattle tem uma situação bem complicada sem o Russell Wilson. E Seattle, assim, não dá nem para dizer, olha, mas aí pelo menos ano que vem vai ter uma boa situação no draft, porque não tem a escolha de primeira rodada, que foi usada na troca do Jamal Adams. Então essa lesão prejudica demais o planejamento do time. Os Rams seguem como um dos times mais fortes da conferência. O time caiu um pouco de performance nas 2 últimas semanas, mas ainda assim é uma equipe muito forte. Robert Woods, Cooper Kupp aparecendo muito bem mais uma vez. Passamos para o domingo. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui. Passamos para o domingo. Os Falcons venceram os Jets no jogo em Londres, né? Zach Wilson começa a deixar uma pulguinha atrás da orelha, depois de ter jogado muito bem na semana anterior contra o Tennessee Titans. Porque assim, as coisas que o Zach Wilson está errando são coisas que não passam pela transição para a NFL. Não é velocidade do jogo, não é leitura, não é quando pressionado. São algumas coisas como precisão, com o pocket limpo, o trabalho processando o jogo com o pocket limpo, sem pressão, a mecânica mesmo quando ele tem tempo. Então isso começa a trazer uma certa preocupação. O primeiro tempo dele em especial foi muito ruim, mas ele desperdiçou várias oportunidades durante o jogo todo. Então o Zach Wilson começa a preocupar. E os Falcons tiveram uma grande partida do Kyle Pitts, o calouro, o tight end, para mais de 100 jardas, né? Com a ausência do Calvin Ridley. O Kyle Pitts e o Cordarrelle Patterson foram os alvos principais. O Matt Ryan muito bem no play action, muito consistente. Foi um bom jogo, assim, Atlanta teve o controle, até tentou entregar o jogo com alguns fumbles e tal, né? Coisa típica do Atlanta Falcons, mas conseguiu vencer. Mas são duas equipes assim que não vão muito longe nessa temporada. Passando para os jogos da tarde, os Packers venceram os Bengals por 25-22 na prorrogação, num jogo insano. O Davante Adams passou de 200 jardas, o Ja'Marr Chase com uma performance maravilhosa no outro lado, né? Um jogo muito bom dos dois wide receivers, mas um jogo que os kickers não queriam ganhar. O Mason Crosby não perdia, tinha uma sequência de 25 field goals acertados, aí perdeu 2, aí foi lá e meteu mais um na prorrogação e tal, e venceu o jogo. Mas assim, o que eu quero destacar, os Packers muito desfalcados, né, na linha ofensiva, sem Elton Jenkins, sem David Bakhtiari e tal. Porém,
conseguiram fazer uma boa partida. Eu acho que essa é a definição. Uma boa partida no lado ofensivo e o defensivo também não foi ruim, não. Agora, no outro lado, o Joe Burrow é um cara que está jogando bem, mas cometendo alguns erros, assim, em momentos cruciais, algumas coisas tolas que você não espera de um quarterback como ele, tá? Se arriscando numa terceira descida, pulando de cabeça, você tem que ir pro slide. Se não me engano, acho que era a primeira descida, desculpa. Se não me engano, ele tem que ir pro slide, ele tem que... Depois ele lançou uma interceptação na prorrogação bizarra e tal. Então o Joe Burrow não pode cometer esses erros. Mas o Cincinnati Bengals até agora, Ja'Marr Chase para mim é o calor ofensivo do ano. É o melhor calor no ataque, ainda mais com essa classe inconsistente de quarterbacks. Mas uma boa vitória dos Packers, né? Saem com num dia que tinham bastante desfalques contra um time que estava 3-1, saem com uma boa vitória. Lions 17, Vikings 19. Os Packers tinham a os Vikings, gente, Lions e Vikings. Os Vikings tinham a vantagem, cederam a virada para os Lions e tiveram que correr atrás. O Kirk Cousins foi lá, posicionou o field goal e ganharam o jogo, né? E aí o Kirk Cousins bate no Mike Zimmer, no treinador. Não deu para entender se o Zimmer estava entendendo o que estava acontecendo e tal, mas foi uma vitória assim na bacia das almas. Os Lions perdem mais um jogo, assim também tomando uma virada, como foi contra os Ravens. Os Vikings têm muita dificuldade de engrenar, o time sem o Dalvin Cook ontem de novo, né? É um time que tem muita dificuldade para mostrar consistência, para ser um time que você pode confiar. A verdade é essa, eu não consigo confiar no Minnesota Vikings, sabe? O time sofre demais quando não precisa, perde jogos por bobagem e tal. Enquanto os Lions é aquilo que eu falo, não estão vencendo, mas estão fazendo uma boa peneira de quem serve e quem não serve, tá? E sendo menos ruins do que eu imaginava. Denver Broncos 19, Pittsburgh Steelers 27. Uma partida em que o ataque dos Steelers funcionou, Najee Harris deitou e rolou na defesa do Denver Broncos. Denver Broncos muito soft defensivamente, né? O Kyle Fuller com uma partida trágica, sendo dominado pelo Deontay Johnson, né? E o Big Ben conseguindo conectar algumas terceiras descidas. Denver fez 2 faltas que resultaram em oportunidades para touchdown para Pittsburgh, uma num pass interference bem questionável, mas não vou entrar em mérito de arbitragem, e outro num field goal que tinha sido convertido e que deu novas descidas para Pittsburgh. Então Denver ficou atrás do placar, chegou a estar 20-6 e tal, ainda tentou voltar para o jogo. O Teddy Bridgewater teve um bom segundo tempo, mas aí lançou uma interceptação no finalzinho, no end zone, que selou o jogo. Então assim, Pittsburgh dá uma boa respirada, a linha defensiva foi muito bem, pressionou principalmente pelo meio, grande partida do Cameron Hayward, mais uma grande partida, né? E dá uma respirada aí. Denver não conseguindo vencer adversários de um gabarito maior, perdeu para Baltimore, perdeu para Pittsburgh. Então Denver agora começa a cair na realidade que precisa de mais. O ataque muito previsível, a ausência do Jerry Jeudy sendo sentida, a linha ofensiva sendo constantemente batida. Então Denver precisa voltar a produzir bem ofensivamente. A defesa também não foi bem. Ontem o Vic Fangio dá para dizer que ele foi outcoached em grande parte pelo Mike Tomlin. Passando para Miami Dolphins 17, Tampa Bay Buccaneers 45. Olha, os Dolphins foram até onde dava, né? Foram até onde dava. Não é um time para brigar por muita coisa, assim, nesse momento sem o Tua, meio se desmanchando. E aí a gente viu a diferença de nível de jogo. Tom Brady com mais uma partida muito tranquila, conectando seus alvos e tal. E aí Tampa Bay tomou conta do jogo, 45-17, acho que é uma vantagem que fala muito sobre a partida, né? O Jacob Brissett fez o que pôde, o ataque é pobre do Miami Dolphins. Então assim, uma vitória muito tranquila de um Tampa Bay que segue na briga pela NFC e de um Miami Dolphins que esse ano está vendo sua temporada escorrer pelo ralo e dificilmente isso vai mudar. New Orleans Saints 33, Washington 22, Taylor Heinicke versus James Winston.
uma batalha da diversão. Teve Hail Mary, teve tudo que você imaginar. O James Winston voltou a ser o comprometido com o entretenimento, né? Teve passe interceptado, teve fumble, teve touchdown espetacular. Então, assim, mas mais uma vez a defesa de Washington decepcionando, tomando 33 pontos. O Saints é isso, é esse carrossel. Quando o Michael Thomas voltar, se é que ele vai voltar, tende a melhorar ofensivamente, mas hoje é um time... Ainda o Harris apareceu bem, o Callaway apareceu bem, mas por vezes o James Winston tem que segurar um pouco mais a bola, porque ninguém cria separação e tal. E o Washington é isso, é um time que precisa depender da defesa. Enquanto a defesa continuar cedendo tantos pontos, não vai vencer, porque não tem um ataque feito para marcar mais de 30 pontos por jogo, para marcar 30 pontos por jogo, né? Taylor Heinicke é um quarterback com suas limitações, o corpo de recebedores tem o Terry McLaurin, mas também falta peças, o jogo corrido é apenas mediano. Então, se o Washington depender do seu ataque, tá lascado. E o New Orleans Saints é isso, é essa oscilação, essa variação, né, que não agrada muito o torcedor. Philadelphia Eagles 21, Carolina Panthers 18, um resultado surpreendente. O Carolina Panthers passa um pouco pelo que eu falei do Denver Broncos. É um time que não tem, assim, ofensivamente não vem conseguindo manter a produção. O Sam Darnold ontem jogou mal, não foi bem, tá? O time ainda conseguiu liderar por grande parte do jogo, mas aí teve um punt blocked que o Philadelphia Eagles conseguiu colocar o time numa boa posição de campo e pontuar e virar o jogo. Então o Jalen Hurts mais uma vez um jogo improvisando bastante, o Devonta Smith aparecendo, a defesa apareceu em alguns bons momentos, especialmente com a linha defensiva, e o Carolina Panthers precisa também voltar logo ao embate. O Philadelphia Eagles eu acho que ele é muito isso, vai vencer um jogo aqui, outro ali, fazer uma partida ou outra melhor, mas o Carolina Panthers começa a preocupar, assim como o Denver Broncos. New England Patriots 25, Houston Texans 22, tava com todo o cheiro de zebra, os Texans chegaram a abrir 22-12, alguma coisa assim, mas os Patriots voltaram à partida, buscaram, né? Os Texans tomaram decisões bem ruins, bem questionáveis, chutar um field goal de 56 jardas e tal, deveria ter feito os Patriots marchar o campo, mas não, e aí deu campos curtos, o Mac Jones com um jogo ok, né? Dentro das limitações, teve uma interceptação boba no começo e tal, mas um jogo tecnicamente bem fraco, tá? Um jogo bem fraco. Os Patriots saíram com a vitória, se mantém respirando. Os Texans também são isso aí, não tem muito o que esperar. O Davis Mills fez um bom primeiro tempo, teve bastante jardas depois da recepção também dos Texans, mas não dá para se animar nem com um nem com o outro time. Boa vitória do Chicago Bears por 20-9 contra o Las Vegas Raiders, e os Raiders começam a empacar também. Os Bears ganharam com o Justin Fields, um jogo já melhor, continua numa crescente, né? A defesa foi muito bem, segurou os Raiders a 9 pontos, os Raiders perderam o Derek Carr durante alguns momentos. A defesa dos Bears vem conseguindo em algumas partidas mostrar boas performances, e os Raiders começam a dar aquela empacada, né? Perderam para os Chargers, agora perdem para os Bears num jogo que não se esperava. A fórmula começa a mostrar algum desgaste, né? A linha ofensiva tem os seus problemas, a secundária em alguns momentos também, no corpo de cornerbacks, mas uma vitória assim com muito mérito do Chicago Bears, correu bem com a bola, né? Soube usar o Justin Fields, lançou inclusive o primeiro touchdown dele, e então um bom jogo dos Bears aí, que começam a querer se engraçar rumo a uma briga por playoffs. Os Raiders precisam se ligar rapidamente, já que vem de duas derrotas seguidas. Cleveland Browns 42, Los Angeles Chargers 47, num dos melhores jogos dos últimos tempos. Eu acho que esse jogo aqui dá para cravar assim. Eu sei que teve problema de arbitragem no final, um pass interference questionável, mas é a mesma coisa que eu falei dos Broncos. Não vou ficar entrando nesse mérito, que se a gente botar na lupa, todo jogo da NFL vai ter uma porrada de falta questionável e tal. Mas assim, um jogaço dos dois times.
O Baker jogou muito melhor do que vinha jogando. O Kareem Hunt e o Nick Chubb, uma partidaça, tá? No outro lado, o Austin Ekeler aparecendo bem, mas o Justin Herbert como destaque total, tá? O Herbert com 4 touchdowns passados, mais um corrido, 400 jardas praticamente, 398 se não me engano. Brandon Staley indo para as quartas descidas, convertendo. O Kevin Stefanski também muito bem no seu plano de jogo. As duas defesas foram dominadas, tá? Dois times que mostraram força ontem. Foi um jogo que foi até o final. Foi um jogo que a 5 minutos do fim ele estava completamente aberto e você não se arriscava a dizer muito 50-50. Mas no final aí o Justin Herbert acabou pesando um pouco mais e a vitória foi para o lado do Los Angeles Chargers, que já salta com 4 vitórias e vai assumindo a ponta aí dessa AFC West, que é uma divisão bem complicada. Os Chargers com um grande volume de jogo, né? E um jogo assim, se você não viu, procura o condensado, vai ver esse jogo porque vale muito a pena. Eu acho que assim, não dá para ficar demeritando muito os Browns nessa partida. Eu acho que eu quero dar mais mérito para os Chargers, que tiveram força para voltar na partida várias vezes. Mas os Browns também mostrando assim que são um time a ser respeitado, um time contender. Precisa conseguir fechar esses jogos quando tem vantagem. Contra os Chargers, como foi contra os Chiefs. Mas de resto é um time para brigar pela AFC também. Cowboys e Giants, 44-20 para os Cowboys. Os Cowboys tiveram um primeiro tempo até mais apertado ali, sofreram um pouquinho. Tá? Depois no segundo tempo o deck encontrou um ritmo melhor. O Zeke participando bem mais uma vez. Essa questão de dar mais toques ao Tony Pollard tem feito muito bem para o Zeke. O Zeke não está mais tão sobrecarregado, né? Do lado dos Giants, a lesão do Saquon Barkley machucou no final de uma jogada, torceu lá o pé, não sei se quebrou, não li ainda, mas foi bem feio. O Daniel Jones saiu com uma concussão, né? Então muita coisa, os Giants com um prejuízo enorme nessa partida. E uma vitória assim, o placar também mostra depois a diferença dos times, né? Como os Cowboys são um time melhor, quando conseguiu encaixar o seu ritmo, dominou. É para mim o grande favorito dessa NFC East e é um time aí para brigar aí por uma semifinal de conferência, até quem sabe pensar em beliscar algo mais. O Trevon Diggs mais uma vez com uma interceptação, 6 interceptações em 5 rodadas, um número excelente para o segundo anista, provando que a maioria dos analistas, inclusive eu, estava errado quando achou que ele não seria um bom jogador na NFL, que ele não era um prospecto de segunda rodada. Está jogando muito bem. Arizona Cardinals 17, San Francisco 49ers 10. O Trey Lance estreou, ele mais correu do que passou, né? É modo de dizer, mas correu muito com a bola. Normal, calouro, aprendendo o jogo, pegando um time que está invicto logo na sua estreia. Não gostei de algumas decisões do Kyle Shanahan durante a partida, em alguns drives e tal, algumas chamadas meio questionáveis. Mas Arizona também não teve lá uma grande partida. O Rondale Moore foi muito bem. O Kyle Murray não mostrou o mesmo brilhantismo dos outros jogos. E assim, mas mesmo assim o ataque dos 49ers muito pobre ainda, né? Mas eu acho que assim, é o Trey Lance, ele é o calouro, ele vai aprender. Eu acho que os 49ers não precisam ficar nessa Garoppolo dependência, volta Garoppolo, sai Garoppolo, o time vai brigar para o playoffs, não vai. Acho que os 49ers, sem o George Kittle também, precisam entender que é um ano para deixar o Trey Lance aprender e afiar ele e tal, para ir ano que vem sim, aí tem que cobrar playoffs, tem que cobrar performances melhores. De resto, eu acho que tem que ter um pouco de otimismo e um pouco de calma. E não pegar a performance de ontem do garoto, que não foi espetacular, mas também não foi tenebrosa, e achar que ela é uma definitiva. A gente viu o Justin Fields 3 semanas atrás tendo um jogo miserável contra o Cleveland Browns, contra o Cleveland Browns, e agora vem mostrando uma curva de evolução. A mesma coisa o Trevor Lawrence vem melhorando, né? Então não dá para pegar assim como se fosse um definitivo. Falando em Trevor Lawrence, agora que eu vi, que eu acho que eu pulei o jogo deles. Eu pulei. O Tennessee Titans ganhou de 37-19 do Jacksonville Jaguars. Esse jogo foi um pouquinho mais encrespado do que o placar aparenta. Em determinados momentos aí os Jaguars tiveram para tentar empatar, mas falharam na red zone. O Tennessee Titans com um bom jogo do Derrick Henry novamente, né?
mas ainda cometendo algumas falhas defensivas e tal. Precisa melhorar nesse ponto para não sofrer quando pegar adversários mais fortes, né? O Julio Jones de fora ainda, o A.J. Brown jogou, mas uma vitória assim, que depois aí conseguiu dar uma tranquilizada e tal, mas os Titans sofreram um pouco mais do que deveriam. O Trevor Lawrence vem mostrando melhora, tá? Vem se consolidando, mas ainda passa pelos problemas de calor e é normal. James Robinson também com um grande jogo, mas boa vitória dos Titans aí que também caminham para tomar a liderança aí dessa AFC South com uma certa tranquilidade. E finalizando o Monday Night, ou Sunday Night, com uma boa vitória do Buffalo Bills sobre o Kansas City Chiefs, 38-20. A defesa dos Chiefs segue sendo trágica, essa é a melhor palavra. O Josh Allen com um jogaço novamente, controlou a partida. Esse foi um jogo de uma equipe só, né? Apesar de no primeiro tempo aí ter tido um certo equilíbrio durante um período, depois desandou. O Mahomes também não conseguiu fazer muita coisa, assim, dentro da limitação fez o que dava, mas o Buffalo Bills provou uma coisa nesse momento. É o time mais forte para mim da NFL, é o time mais equilibrado no ataque e na defesa. A defesa vem jogando muito melhor do que na temporada passada, e eu acho que a gente pode ver hoje o Buffalo Bills como o time número 1 da NFL como um todo. Muito mérito do Josh Allen, muito mérito do Sean McDermott, treinador, muito mérito do Brandon Beane, general manager, na montagem desse elenco. Quanto aos Chiefs, os Chiefs estão com campanha negativa. Ou os Chiefs acordam defensivamente, encontram alguma solução, ou esse time vai depender de noites inspiradíssimas de Patrick Mahomes para ganhar de qualquer adversário mais qualificado. Então é isso, pessoal. Queria agradecer quem ficou até o final do vídeo. Eu estou testando algumas formas diferentes aqui de fazer, troquei câmera e tal, o áudio, espero que tenham gostado. É isso. Agora até me deu branco do que eu ia falar, mas tá bom. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like, espero que vocês tenham gostado, voltamos em breve, quem sabe com algum outro vídeo, alguma outra coisa. Valeu, um abraço e tchau!